Pela manhã nós falamos sobre a vinda de Cristo. Quando eu estava estudando sobre a vinda de Cristo, preparando aquela aula da manhã, que é a aula conjunta, encerrando o nosso semestre da EBD, eu percebi e me chamou a atenção uma expressão sobre o dia do Senhor que estava próximo, que é mencionado algumas vezes no livro do profeta Joel. E eu fui para o livro do profeta Joel, que é um livro muito pequeno, de 3 capítulos, você lê numa sentada. É como o livro de Jonas, né, que tem 4, mas a história prende a gente, e rapidinho a gente lê esse livro todo do profeta Joel, como também de Jonas e outros profetas menores, que são chamados assim menores porque escreveram menos, não porque foram de menor importância, pelo contrário, foram de igual importância, como sempre é de igual importância aqueles que servem ao Senhor, e ao seu querer e ao seu propósito. Então Joel é 3 capítulos só. Mas o que me chamou a atenção é que o dia do Senhor que está mencionado lá, o dia do Senhor que está próximo, não se trata da segunda vinda de Cristo. Se trata de um dia que o Senhor reservou para trazer sobre Israel, tá, uma disciplina em razão da sua desobediência. É um agir de Deus que muito pouco se relaciona com a vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo também vai trazer juízo de Deus sobre os homens. Essa é a relação. Mas está se referindo muito mais ao agir de Deus, trazendo sobre a nação algumas ações que vão gerar, vão estabilizar uma crise, um caos muito grande na nação de Israel, nas tribos de Israel, nas famílias de Israel. Então eu comecei a ler, comecei a olhar, e a nossa reflexão hoje vai ser dentro desse texto. Provavelmente domingo que vem também é dia de ceia, nós vamos ainda manter os nossos olhos voltados para esse livro do profeta Joel, não nesse texto, mas muito próximo a esse que nós vamos ler hoje, tá bom? Eu escolhi para a nossa leitura aqui, diante de Deus, para a nossa reflexão essa noite, Joel 2, verso 12 a 14. O texto vai ser projetado para facilitar aí aos irmãos acompanhar também a leitura que fazemos da palavra de Deus. Joel capítulo 2, livro do profeta Joel 2, 12 a 14. O título aqui na minha Bíblia, dessa perícope, desse texto, é As Misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus, que conforme já lemos aqui, é a causa de não sermos consumidos, né? Então vamos lá. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não, se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação, para o Senhor vosso Deus. Então é esse texto da palavra de Deus que vai servir de base para a nossa reflexão nesta mensagem, nesta meditação de agora. Que Deus possa acrescentar sempre a sua graça, a sua bênção, na iluminação do seu Espírito, ao nosso coração, à nossa vida, para compreendermos a palavra de Deus. Do caos, a esperança. Se você ler o capítulo 1, sei que você não vai conseguir ler agora, mas vou mencionar algumas coisas, você vai depois ler em casa, tá bom? Você vai ver que a situação de Israel é uma situação mesmo de muito caos, de muita crise. Há uma crise causada por gafanhotos que vieram à terra. A terra que vive das colheitas e que vive também do rebanho. É assolada por 4 grupos de gafanhotos. Eu me lembro quando, não sei se o ano passado, bem no começo do ano, ou no finzinho do ano retrasado, início do ano passado, nós tivemos uma praga de gafanhoto rondando o Brasil. Ele percorreu algumas cidades aí na Argentina, e me parece que ele parou bem próximo da nação brasileira, bem próximo do nosso território nacional, e vinha fazendo um estrago muito grande nas plantações. Porque a praga de gafanhoto, ela é assim. Por onde ela passa, ela deixa
tudo destruído, no que é flores ou frutos, tá? Ou colheitas, ou grãos. Porque o gafanhoto é um insetozinho que consegue comer e defecar ao mesmo tempo. E aí ele vai comendo e o seu apetite nunca é saciado. Então ele vai eliminando toda a colheita. E quando você olhar para o capítulo 1 de Joel, você vai ver aí como que os gafanhotos haviam vindo, versículo 4, e vai ser mencionado 4 fases, 4 tipos de gafanhoto, raças, acho, de gafanhoto, né? Que vieram e assolaram a terra. E deixou então os fazendeiros sem colheitas. E deixou os celeiros sem frutos. E deixou o povo então sem comida na mesa. Depois vai vir um período de seca. E com a seca, é claro, a continuidade da fome e a intensidade da fome. Então, Joel vai mencionando de que essas coisas vêm acontecendo junto a Israel, especialmente junto a Judá, onde ele está como profeta. Ele, na sua infância, na sua adolescência, provavelmente teve a oportunidade, o privilégio de conhecer o profeta Elias, depois Eliseu. Ele pegou esse período aí um pouquinho e agora ele é o profeta em Judá. E ele então começa a falar e a descrever qual que é a situação então da nação, em razão dos gafanhotos, em razão da seca, o caos que vai se estabelecendo, o pão que vai faltando na mesa. Ele fala assim: e chora o agricultor, porque ele não tem colheita. E os únicos grãos que ele tinha são os grãos que foram lançados na terra para uma tentativa de uma colheita futura, de uma nova colheita. Mas a seca veio e os grãos se perderam. O restinho de semente que sobrou foi jogada na terra na esperança de uma colheita futura para se encher os celeiros, que os gafanhotos levaram. Mas a seca se tornou presente e os últimos grãos morreram na terra. Grãos que poderiam até dar para alimentar uma família por mais uma semana, matar a fome de uma criança por mais uns dias, também se perderam. Então ele vai dizer: olha, chora o dono do gado, porque o gado não tem com que se alimentar. O gado está morrendo. Chora o agricultor, porque não há fruto na vide. Não há romãs, não há azeitonas, não há fruto na videira. E é interessante que ele fala assim: chora até o beberrão, porque ele não tem vinho para beber. Chora o profeta. E chora o sacerdote, porque o sacerdote percebe que o povo não tem o que ofertar ao Senhor. Não tem rebanho, não tem alimento, não tem sacrifícios. Da oferta do povo ao Senhor vem o sustento da sua casa. Uma parte dessa oferta é para o sustento da família, do sacerdote. É para a família dos levitas, que não tem terra, que é uma tribo que fica sem herança de terra, porque ela vai viver junto ao templo da adoração, vai viver trazendo o momento de culto a Israel, e esse momento de culto agora está enfraquecido pelas ofertas, e o levita também passa dificuldade. O levita também se preocupa no sustento da sua vida e da sua casa. E a nação de Israel está vivendo isso aí por desobediência ao Senhor. Então há uma crise espiritual, há uma crise de integridade, há uma crise moral junto à nação, que vai atraindo uma crise financeira, política muito forte, muito grande, para ajudar. O caos vai se estabelecendo. Aí o profeta fala assim: o Senhor me avisou, me anunciou que o dia dele está próximo. E que uma nação muito forte, muito sanguinária, vem marchando na nossa direção. E vai
ter nos dentes as nossas carnes. Está falando de um império que vem surgindo, o império sírio, que vem marchando sobre a terra. Daqui a pouco vai chegar o império babilônico, com Nabucodonosor também, que vai assolando Israel e Judá, vai levar cativos muitos dos seus filhos, das suas filhas, levando escravas para terras distantes, vai assolar as cidades, vai gerar muitos mortos, muitos órfãos, muitas viúvas, vai trazer muita tristeza, muito luto. Então, quando você lê o primeiro capítulo de Joel, você lê o capítulo do caos. Uma crise interna, política, uma crise espiritual, de desobediência, de se voltar as costas para o Senhor. Uma crise financeira, porque não há pão para colocar na mesa, não há alimento, não há vislumbre, possibilidade de colheitas, porque até as sementes que tinham já se foram. E o solo se tornou improdutivo pela seca. E um problema e uma crise externa de um exército, de uma nação que vem para subjugar, para tomar o que sobrou, que é gente, só sobrou gente, para tomar essa gente, para torná-lo escravo, para levar cativo, para arrancar filhos dos pais, para separar os casais, para causar muito luto, muita morte. Então, esse é o retrato, o contexto do capítulo 2. O capítulo 2 inicia, vai se falando ainda desse caos, vai se falando ainda desse exército que vem, vai se falando ainda de uma nação que vem subjugar, que vem destruir, que vem amassar, que vem tomar a Israel. E aí chega no texto que nós lemos, no capítulo 2, a partir do verso 12. Então, o que nós percebemos, queridos, é que, de fato, está estabelecido uma crise generalizada em Israel. O caos total. O desespero surge, a necessidade surge. E nós não podemos negar que a nossa vida também, né, existe essa situação às vezes a crise se estabelece. O caos vai surgindo por situações, por circunstâncias. Às vezes criadas por nós mesmos, por nossas ações, por nossas escolhas erradas, por nossas decisões fora do propósito de Deus, por acharmos que conhecíamos, que sabíamos, que estávamos seguros do que estávamos fazendo, descobrimos que não sabíamos de nada, de que agimos totalmente errado, que avaliamos a situação, a circunstância, mas não avaliamos bem, planejamos mal, e mesmo que tivéssemos planejado bem, as circunstâncias que surgiram para nós, né, subjugou os nossos planos e projetos, botou tudo por água abaixo, e não nos deixou realizar nada daquilo que queríamos, da forma como planejamos, e tivemos que receber aquilo que não esperávamos, e tivemos que viver aquilo que não contávamos. Isso pode ter sido numa questão nossa de saúde, quando nós contávamos que a saúde estava bem e de repente surgiu uma enfermidade para nós, para a vida de alguém muito próximo de nós, que mexeu com a família, que mexeu com a nossa vida, que mexeu com a nossa estabilidade, que roubou a nossa paz, que tem pedido de nós sacrifício, que tem exigido de nós empenho. Pode ser numa questão familiar, do casamento, pode ser de uma situação triste, difícil, que atravessa os nossos filhos, as nossas filhas. Apesar da gente cuidar tão bem, orientar tão bem, apesar da gente acreditar que eles iam bem, eles iam tendo bom resultado, mas agora a mesa virou, as coisas mudaram, a vida está de ponta cabeça e o rumo está incerto. Os lugares são escorregadios e as perspectivas futuras não são boas. Pode ser que em razão disso você esteja passando por uma crise na família, né? Pode ser um problema financeiro. Porque todos nós, num momento ou outro, somos pegos de surpresa com uma conta que chega, que a gente não havia calculado, não havia planejado.
Pode ser a da farmácia. Pode ser nos barrão num carro, né? Uma conta, um cálculo que surgiu, uma emergência que foi necessária, que eu não tinha me planejado para aquilo, e de repente eu estou em apuros financeiros. Às vezes a colheita que eu esperava, o resultado do trabalho que eu contava não veio, não na medida que eu precisava. E aí eu entro numa crise financeira também, e começo a pensar, né, sobre como é que eu vou fazer para pagar as contas, para zerar os compromissos, para cumprir com os compromissos financeiros que fizemos e outros que a vida trouxe para nós. Então é bem verdade que por mais que a gente planeje, que queira viver bem, vez por outra nós estamos envolvidos em alguma crise, algum caos parece começar a querer se estabelecer. Se olharmos para o nosso país, nós vamos encontrar a mesma coisa, dificuldades, crises, problemas, desafios, alguns que a gente sabe que tem como resolver, que está caminhando para resolver, que está na direção certa, outros que nós achamos que está indo na direção errada, que não vai se resolver nem tão cedo. Se olhamos para o mundo, há uma crise muito grande, há um problema, há uma incerteza muito grande com respeito a essa guerra da Rússia e Ucrânia. Outras nações se envolvendo, outras nações participando, e a gente não sabe até onde isso pode ir, mas a gente sabe que isso já tem abalado, né? Já tem gerado crise mundial, preocupação mundial, com certeza. Há uma crise vivida pela igreja no aspecto de liberalismo, de falta de comprometimento com a fé, com o mandamento, com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, que vai gerando para a igreja um fechar de portas mundo afora, um diminuir de número de membros, templos luxuosos, grandiosos, que vão se tornando templos vazios. Isso quando aquela estrutura toda maravilhosa de adoração a Deus não tem se transformado numa boate ou num local para a realização de qualquer outra coisa, até contrária à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Então nós vamos vivendo essas crises, na nossa espiritualidade também. Às vezes em razão do nosso pecado, da nossa falha, da nossa iniquidade, do pecado que a gente não consegue vencer. Da maneira como o inimigo das nossas almas, o diabo, armou as suas ciladas, botou os seus laços no passarinheiro e nos pegou na iniquidade, no pecado. Isso vem trazendo danos, isso vem gerando caos. Porque o nosso pecado tem as suas consequências, traz as suas consequências. Isso às vezes respinga em mim, no meu amigo, no meu vizinho, no meu familiar. E às vezes não respinga só, não, vem como uma enxurrada e vai tomando conta, como uma correnteza, como um tsunami, vai levando embora, vai destruindo tudo. Vai transformando em caos, tudo que encontra pela frente. Então Israel está vivendo as suas crises, um momento de uma profunda crise, profunda dificuldade. O caos vai se estabelecendo. A esperança vai diminuindo. Até que surge a voz de Deus por meio do profeta Joel, que avaliou bem a situação, que levantou bem os pontos da causa, né, dos motivos daquele caos todo, daquela tristeza toda, daquela angústia, daquela dor, daquele sofrimento. E aí chega no capítulo 2, no versículo 12, ele vai iniciar o seu texto dizendo assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Essa palavra é muito preciosa para mim e para você. Ela soou com uma preciosidade muito grande para Israel. Porque ele está dizendo de um povo que se volta contra o Senhor, que se esquece de obedecer os mandamentos, que por isso vai recebendo um planejamento de Deus chamado de o dia do Senhor que vem, com uma nação forte para subjugar, para dominar, para destruir a cidade, para queimar as portas, para levar cativo os filhos. Ele vai percebendo que veio o gafanhoto e nada disso é fruto do acaso, é fruto do agir de Deus, algo que nós não negamos, não podemos negar, não vamos negar nunca como povo de Deus, é a soberania de Deus.
há um querer de Deus sendo realizado, há uma vontade de Deus sendo feita, que nós já falamos aqui outras vezes, que não pode se frustrar, mas Deus manda o profeta falar em seu nome, porque o profeta fala ao povo em nome de Deus, e ele abre uma perspectiva de esperança no meio do caos. Ele vai dizer, ainda assim, com todo esse caos, com toda essa tristeza, com toda essa aflição, com toda essa seca, com todo o dano causado pelo gafanhoto, com todo o prejuízo que vem vindo, que vem se estabelecendo pelo exército que vem marchando sobre a terra e que vai chegar nas terras de Judá, vai chegar junto à capital Jerusalém, ainda assim, ele vai dizer, não sou eu que digo, profeta, diz o Senhor nosso Deus. Isso tem um peso muito grande para a nação de Israel, que confiava no Senhor como o único Deus sobre o céu e terra, como Criador de tudo, sustentador de tudo, o Senhor de tudo e de todos. Ainda assim, o Senhor ergue a sua voz e fala ao povo. Então ele deseja que o povo esteja atento àquilo que o Senhor vai dizer. E para nós também vivenciarmos as nossas crises, as crises que afetam o nosso lar, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa igreja, a nossa fé, o nosso país, a nossa cidade, nós temos também que dar ouvidos à palavra de Deus, o que o Senhor nos diz, o que preciso fazer, o que eu posso fazer, qual é o caminho que Deus aponta para mim, qual é o caminho que Deus aponta para o povo de Deus, para aqueles que confiam e esperam nele. Deus vai apontar um caminho, Deus vai dar uma direção, Deus vai mostrar o que pode ser feito, o que precisa ser feito, Deus vai falar. Toda vez que nós paramos o nosso coração diante de Deus, colocarmos diante de Deus a nossa crise, a nossa vida, o nosso sonho, o nosso projeto, o nosso plano para o futuro, o nosso desejo de crescimento, de vencer, de ter grandes colheitas, ou de sair daquele momento de apuro, de aflição, de vencer as dificuldades, de transpor os obstáculos, sempre vai existir um falar de Deus para o nosso coração, uma resposta de Deus para a nossa prece. Então, Ageu trouxe um contexto da situação difícil. Ageu não, Joel, e agora ele abre a boca para dizer o que Deus tem a dizer. Então ele vai começar dando algumas instruções. A primeira delas, a primeira fala de Deus é, convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim de todo coração. O povo tem que se voltar para o Senhor. O povo tem que buscar o Senhor. O povo tem que se atentar para os mandamentos do Senhor, para os preceitos que Ele dá, para os conselhos que Ele traz, para as portas que Ele abre, para o caminho, para a direção que Ele indica, para as exigências que Ele faz, para as promessas que Ele dá, para os mandamentos, para os estatutos que Ele estabelece. Convertei-vos a mim. Vocês têm que se voltar para mim, de todo o coração. Como nós estamos vivendo um tempo de crise, né? Israel está vivendo um tempo de crise, Deus faz questão de dizer, de todo o coração. Por que será? Quando nós vivemos um tempo difícil, normalmente nós procuramos a Deus mesmo, para ver se Ele nos livra. Nós estamos preocupados em buscar a Deus de verdade? Não, nós estamos preocupados em sermos atendidos nas nossas necessidades. Ver se Deus resolve o nosso problema. Ver se Ele afasta o nosso caos. Ver se Ele nos ajuda a vencer aquilo que nos tem vencido. Ver se Ele dá um jeito de resolver, de solucionar aquilo que me aflige, aquilo que me tira o sono, aquilo que perturba a minha alma, aquilo que eu sei que vai me levando para um caminho que vai me deixar numa sinuca de bico, está me encurralando, está me deixando sem saída, está me deixando sem recurso, está me deixando sem condição de resolver. Na dificuldade, na aflição, na dor, na crise, no caos, é comum o ser humano buscar a Deus.
clamar ao Senhor. Ateu é ateu até o pitbull pular a cerca, irmão. Fora da coleira e partir para cima dele. Quando ele vê o pitbull para cima dele, enfurecido, ele vai fazer o quê? Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Meu Deus do céu, me ajuda aqui. Mas Deus não quer um povo que se volta para Ele por causa da crise, por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode fazer. Não é por aquilo que Ele tem na mesa. Ele está falando com Joel que Ele quer que o povo venha, Ele quer que o povo clame, Ele quer que o povo o busque, Ele quer que o povo lhe obedeça, mas não como uma moeda de troca. Não para ser atendido nas suas necessidades. É mais do que isso. É de coração. Se Deus atender, eu vou continuar buscando. Se Ele não atender, eu vou continuar buscando. Se Ele me ouvir, se Ele me ajudar, se Ele resolver o meu problema, eu vou me voltar para Ele. Se Ele não resolver, eu vou continuar voltado para Ele. Em razão de quem Ele é. Da grandeza que Ele tem. Da soberania dele que reina sobre a minha vida. Então ele fala de todo o coração, convertei-vos a mim, busca a minha presença, obedeça os meus estatutos, estabeleça os meus juízos, andem nos meus caminhos, mas não na busca para a resolução do seu caos, da sua crise. Façam isso de coração. Porque Deus conhece o ser humano muito bem. E o ser humano é aquele que é capaz de buscar o Deus no momento do problema, quando resolve o problema, ele some. Ele não se lembra mais de Deus. Ele não lê mais a Bíblia, ele não ora mais. Ele não vai mais ao templo. Ele não se importa com o seu procedimento, se está sendo de obediência a Deus, dentro da vontade de Deus ou não. Ele vai continuar tocando a sua vida, como se ele fosse o Senhor da sua história, e esquece do Deus Todo-Poderoso, que nos ajuda, que nos sustenta, que nos ampara, que merece todo o nosso culto, toda a nossa adoração, toda a dedicação sincera do nosso coração. Então Joel ergue a voz, vai falar em nome de Deus e fala, convertei-vos a mim de coração, não de interesse, não por conveniência, mas por verdade, por sinceridade, por reconhecimento do meu poder, do meu amor, da minha compaixão, da minha misericórdia, da minha grandeza, da minha soberania, em razão de quem eu sou, não em razão daquilo que eu possa fazer. Convertei-vos a mim. Depois, ele vai dar um outro ensino para nós, com coração contrito, arrependido, sincero. Coração contrito, arrependido, sincero. Vamos seguir no texto aí, no verso 12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, essa ação tem que ser, de fato, com arrependimento, com contrito de coração. Ele vai mencionar aqui uma prática que é uma prática espiritual comum aos da fé, tanto no tempo dos judeus como no tempo do cristianismo, que é o jejum. O jejum é uma prática espiritual que visa apontar diante de Deus o quanto nós desejamos mesmo do Senhor em alguma situação da vida. Normalmente se espera que não seja só no momento do caos, no momento da crise. Mas acontece também no momento do caos, no momento da crise. Jejum é algo que demonstra, de fato, que você tem sede e fome do pão do céu, e não só do pão terreno.
é desejo de um agir ardente de Deus, um agir grandioso de Deus, junto à sua vida, junto ao seu coração, junto à sua alma, de maneira a purificar o seu pecado, lavar a sua alma da sua iniquidade, dos seus erros, das suas falhas, dos pensamentos podres, das palavras torpes, sem entendimento, do agir deficiente, negligente dentro do querer e da vontade de Deus, do agir desobediente, da ação e da reação que vai contra o propósito, o querer que Deus tem com a sua vida. É essa situação que está trazendo o caos, que está trazendo o dia do Senhor, que está fazendo com que o Senhor atue e crie algumas situações e circunstâncias que promovem aflição, crise, caos na história de Judá. Mas Joel ergue a sua voz e diz, olha, voltados para o Senhor, não por interesse de moeda de troca, mas em razão de quem Deus é, da grandeza que Ele tem, do poder que Ele opera, da soberania dEle sobre a nossa vida, sobre a vida de reis, de príncipes, dos povos, das nações, hoje, ontem e em todo o tempo. Mas voltai-vos para o Senhor com o coração contrito e arrependido, com um coração sincero quanto ao seu quebrantamento, quanto ao seu arrependimento. Como aqueles que precisam de misericórdia. Quem clama por misericórdia é quem reconhece que cometeu um erro, reconhece que cometeu uma falta com alguém e sabe que é justo que aquele alguém a quem você ofendeu tem agora a possibilidade de, na justiça, exigir algo muito duro contra a sua vida. Normalmente, os escravos pediam misericórdia aos seus senhores, quando agiam indevidamente, desobedientemente. Eles se lançavam ao chão e eles clamavam ao seu senhor por misericórdia. Porque a misericórdia é não conceder aquilo que você merece. Se graça de Deus é conceder aquilo que você não merece, por isso Ele nos alcança com a sua graça, com a sua salvação em Cristo, a misericórdia de Deus é não conceder à nossa vida a punição pelo pecado que nós praticamos conforme o pecado merece, dentro da justiça de Deus. Então nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós desobedecemos. A justiça de Deus que nos condena dentro dos seus mandamentos, das suas leis, dos seus juízos, dos seus estatutos. E aí nós reconhecemos isso e nos vemos perdidos. Então nós nos prostramos diante de Deus e clamamos, tem misericórdia de nós. Não nos conceda aquilo que nós merecemos. Use da sua misericórdia e nos absolva. Davi soube muito bem o que é isso, e você pode se lembrar desse fato, quando ele cometeu aquele adultério com Betseba, e depois ele tramou a morte de Urias, o esposo de Betseba. E aí o profeta Natã veio em nome de Deus para clarear sobre o seu pecado, sobre o seu erro. E Natã vai contar aquela história das ovelhas, né? De um homem que tinha muitas ovelhas, recebeu o visitante. Para atender o visitante, ele vai no vizinho, pega a ovelha que era a única daquele vizinho, traz, mata, serve à mesa para a visita comer. O que nós fazemos com esse homem, rei Davi? Nós matamos esse homem. Me fale quem é, que eu vou ordenar agora a morte desse homem, porque a justiça me dá o direito de condená-lo à morte, pelo dano que ele fez, por tomar a única ovelha de um homem, sendo que ele tinha muitas no seu pasto, para atender o seu visitante. Ele falou, esse homem és tu. Ele falou, ai de mim, vou morrer. Ele viu que o seu erro era merecedor de morte. Ele mesmo decretou. O que Deus poderia fazer na sua justiça. Mas Natã vai dizer, não, você não vai morrer,
Deus vai usar da sua misericórdia, mas vai existir danos, vai existir caos, vai haver as consequências junto à sua casa. Mas, mesmo você merecendo a morte, você vai viver. Misericórdia. Misericórdia é isso. Então o povo estava merecendo todo aquele caos que estava vindo. Mas Deus está dizendo assim, mas eu posso ter misericórdia, se vocês se voltarem para mim. Se o sentimento de vocês for de arrependimento, arrependimento sincero, pelo pecado, pela falha, pela iniquidade que vocês praticam, eu vou ser misericordioso. E há um entendimento muito especial aqui para que se fala sobre sinceridade. Porque eu acho que quando eu li, vocês perceberam que há uma expressão aqui, com jejuns, com choro e pranto. Não o choro daquele que chora por causa do sofrimento, mas aquele que chora pelo arrependimento. E isso tem faltado muito nas nossas vidas, tem faltado muito nas nossas igrejas, nos nossos templos. Nós choramos quando cantamos as canções, quando somos movidos pelo Espírito de Deus, por causa do nosso sofrimento, e as canções mexem com a gente. E nós choramos, por causa da nossa dor, por causa do nosso luto, por causa das nossas dificuldades, nós choramos. Nós choramos porque nós nos emocionamos, né? Quando o mover de Deus acontece aqui, nós nos lembramos da história de alguém. Mas os nossos olhos têm se molhado muito pouco. Digo para vocês que têm vivido muito seco no choro do arrependimento. Naquele pranto de quem percebe, de quem reconhece de fato que é pecador, que é miserável, que em razão do seu pecado é condenado ao inferno, à eternidade sem Deus. E se Deus não usar da sua misericórdia, se Deus não nos conceder perdão, perdão alcançado em nosso favor em Cristo, nós vamos ter o fim mais trágico que o ser humano pode ter, que a humanidade pode viver, no lago de fogo ardente, reservado ao diabo, aos seus anjos, com gemidos, com dores, com sofrimento na alma para todo sempre, sem cessar, sem alívio, sem descanso. Mas Deus é aquele que age com a sua misericórdia. Se vê no nosso coração arrependimento sincero. E ele usa aqui a expressão sinceridade. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. O que era muito comum no tempo do profeta Joel. Quando alguém reconhecia o seu pecado, ele ia para uma praça pública, ele ia para o templo, ele ia para o tabernáculo, ele ia para algum lugar de adoração, de culto, e lá, apresentando-se arrependido e contrito, rasgava suas vestes. Fazia uma encenação, um teatro, uma apresentação muito perfeita, um negócio muito externo, mas muito pouco interno. Transparecia muito arrependimento, muita contrição, muito reconhecimento do erro. Porque era comum quando você via alguém rasgando as vestes, dizer, aquele cara está arrependido. Aquela mulher está agora reconhecendo os seus erros. Por isso ela está rasgando as vestes. Deus conhecia tão bem o coração do povo que o povo já chegava, o povo já encenava, e o coração contrito e arrependido não existia, era só encenação. Por isso que ele vai dizer, mas fala para o povo, Joel, que eu não quero que rasgue vestes, eu quero que rasgue a alma, quero que rasgue o coração. Rasgar vestes não me convence mais. Aliás, nunca me convenceu. O arrependimento aparente não é o arrependimento sincero. O arrependimento de encenação não é o arrependimento que eu espero. Eu quero, não que rasgue as vestes, mas que rasgue o coração, que rasgue a alma, que jogue as cartas na mesa,
que seja transparente, que expresse os sentimentos reais, verdadeiros, autênticos. Irmãos, na presença de Deus, num culto solene como esse aqui, muitas das vezes até o nosso momento de oração é encenação. Tem gente que quando vai orar muda até o tom da voz. E usa umas palavras, e uns jargões, e umas expressões que nós usamos. Estou falando vocês só não, eu também. Que está muito longe daquilo que a gente tem de fato de verdade na alma. Aquilo que vai de fato no nosso coração. Vai muito diferente daquilo que nós gostaríamos de fato de clamar ao Senhor. Então, se você não faz isso aqui, faça em casa. Feche a tua porta, ora ao seu pai que está em secreto, rasgue a sua alma. E o Deus que veio em secreto te recompensará. Se você não rasgar as vestes aqui, rasgue o coração diante de Deus em algum lugar. Reconheça o seu pecado, o seu erro, a sua falha, a sua iniquidade. Volte para Deus, mas com sinceridade. Porque o que ele chama aqui de rasgar o coração e não a alma, ele está nos acusando de hipocrisia. E hipocrisia é o que Deus acusou, Cristo acusou, os fariseus, os saduceus, os principais da religião judaica. São hipócritas. Apresentam um viver que não é o sincero do coração. Apresentam um proceder que não é de fato a realidade do profundo da alma. E Deus quer sinceridade. Coração contrito, arrependido, não desprezarás, ó Deus. O publicano que bate no peito. Não para se dizer maior ou melhor do que ninguém, como o fariseu no templo, mas para dizer, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Sinceridade diante de Deus. Esse volta para casa glorificado. Para esse valeu a pena ir ao templo. Para esse valeu a pena se apresentar diante de Deus. Para esse valeu a pena se apresentar diante do Senhor, se voltar para o Senhor e clamar, tem compaixão de mim e ajuda. Tem misericórdia de mim e perdoa. Sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, diz Isaías, e meus olhos contemplaram o Senhor, santo, santo, santo. Ele pensou que ia morrer. Mas ele deu de cara com a misericórdia de Deus. Coração sincero, contrito, arrependido, não o desprezarás, ó Deus. Deus olha para a nação, Deus vê o caos, Joel traça as causas daquela tristeza, daquela dor, daquele sofrimento. Ele mostra o pano de fundo e a realidade da situação e da circunstância. Ele fala, agora é um negócio, volte para mim. O Senhor fala, com coração sincero, com coração contrito, com coração arrependido. Clame por misericórdia. E aí o texto vai seguir nos ensinando uma outra grande verdade. A situação requer urgência. Se é de crise, se é de caos, se é de dano, se é de luta, se é de sofrimento, se é de dor, seja qual causa for, requer urgência. Por isso que o texto no versículo 2 começa assim, ainda assim, o ano que vem, daqui a 2 anos, no mês que vem, vocês me busquem. Não, ainda assim, agora mesmo. Deus está dizendo, não é para deixar para amanhã, não é para deixar para depois da manhã, não é para deixar para ver como as coisas estão de fato e ver como elas vão ficar, para se voltar para o Senhor, para se arrepender dos seus maus caminhos, para clamar ao Senhor pela sua misericórdia com um coração sincero. É agora mesmo, é para já, é para hoje. Muitas situações vão se estendendo, vão se arrastando na nossa vida às vezes, muitas crises, e nós ficamos lutando com elas, e vamos sofrendo as dores que elas vão promovendo na gente.
ou na nossa família, ou no nosso país, fruto de um coração distante de Deus, fruto de atitudes de seres humanos ou nossas, que se colocam em choque com a vontade, com o propósito, com o querer do Senhor. E a gente vai levando essas coisas com a barriga. E não sei se você percebeu isso, mas é bom que você avalie e perceba. As situações que você ora esse ano, circunstâncias difíceis, duras, que te machucam, que te maltratam, que te ferem, que te deixam sem saber muito bem o que fazer, que são as mesmas que você orava o ano passado. E o ano retrasado. E se você for ser sincero ou sincera, alguma coisa pode ser que você venha orando há 10 anos, há 12 anos, há 15 anos, há 30 anos. Houve situações assim na Bíblia. Pessoas que viveram aflições por 32 anos, por 12 anos. E você vai levando as coisas em casa e vai padecendo essas coisas no trabalho. E vai conduzindo essas coisas aí na sua espiritualidade, no seu viver com Deus, mesmo deficiente. Mas você não tem o coração sincero, você não clama pela misericórdia, você não se volta para Deus, você não se dispõe a mudar, a ouvir o chamado de Deus que diz assim: volte para mim. E aí o problema não se resolve. Você continua padecendo com as mesmas crises, com as mesmas dores, com as mesmas situações, com o mesmo caos, ano após ano. Orando pelas mesmas coisas, pelas mesmas lutas, pelas mesmas preocupações, com o cônjuge ou com o filho, com o trabalho, com a finança, com a circunstância de medo, com a enfermidade. E apesar de ser um problema que te aflige todo dia, parece não ter urgência para você no caminho que Deus te aponta para trilhar. Porque você anda por todos os caminhos, toma todas as atitudes, tenta todas as possibilidades, mas não aquela que Deus te apontou, que Deus te pediu. De se voltar para Ele, com o coração contrito e arrependido, de clamar por misericórdia a um Deus que pode nos tratar, não segundo o nosso pecado, mas consoante a sua muita misericórdia. E Deus sabe que a situação é difícil para Israel e Judá. Sabe que a situação é de caos para o seu povo. Então Ele está dizendo ao povo, é a fala de Deus, apesar de todo o caos, de toda dificuldade, de toda luta, de toda dor, de todo choro, de todo luto, de toda aflição, ainda assim, apesar de tudo, mesmo assim, dentro desse cenário, desse turbulhão de problemas e de lutas e de aflições, agora mesmo, essa expressão que está aqui saiu para mim como de um pensador, Hélio Ramos de Oliveira. Urgência é o estado de espírito que requer amor. Quando há urgência, alguém tem que tomar uma atitude de amor para cuidar, para ajudar, para resolver, para socorrer. Deus está dizendo, em meio ao caos, em meio à crise, em meio à luta, em meio ao pranto, ainda assim, agora mesmo, volte para Deus, busque o Senhor. Ele é o único que pode transformar o caos em esperança, o pranto em canto, o choro, a tristeza em alegria, a noite negra e escura no raiar de um dia ensolarado. O reino das trevas no reino da luz. A situação de dor, de sofrimento, numa situação de paz perene, a paz que excede o entendimento humano, a paz que o homem não sabe explicar.
Joel quer trazer uma palavra de esperança para o meio do desespero. Uma palavra de saída, de auxílio, de socorro, no meio da necessidade. Porque as coisas estavam ruins, as coisas iam piorar. Mas eles poderiam receber da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus traz essas possibilidades que o texto nos revela. Porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Que nós nos voltemos para o Senhor. Que a situação de caos, de crise, receba pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, o socorro, o auxílio, a graça, que resolve. Que nos voltemos para o Senhor, com sinceridade de coração, com coração contrito, arrependido, dos pecados, das falhas, dos erros que praticamos. Que busquemos a Deus como aquele que tem urgência do agir da sua mão. E possamos ser assistidos na grande misericórdia, no grande amor de Deus, que nos socorre.